Olá, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Simples Nacional voltado para concurso público. Eu sou o professor Robert Cristo, sou analista tributário da Receita Federal. Estou aqui para ministrar para vocês esse curso completo de Simples Nacional, totalmente gratuito. E, pessoal, não é porque é gratuito que vai ser um curso meia boca. É um curso completaço, com teoria, com resoluções de questões, para que você consiga se sair muito bem nas suas provas, ok? Nesse curso de Simples Nacional, nós teremos 10 aulas. Estamos hoje no nosso quarto encontro. Se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, recomendo que você comece da primeira aula para que você acompanhe a nossa sequência lógica de estudos aqui, ok, pessoal? E outra coisa, né? Verifique para mim se você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, se inscreve aí no canal, deixe um like, ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos nossos próximos encontros. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos falar então das questões das vedações específicas ao Simples Nacional. Aqui, pessoal, o que eu quero comentar com vocês primeiro? Primeiramente, para a empresa conseguir ser optante do Simples Nacional, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser MEPP. O que diz a legislação? Primeiro, então, a gente tem que observar lá o caput do artigo 3º, inciso 1 e 2, lá que define quem é MEPP. Que seria o quê? Primeiro, a natureza jurídica. Então, vou chamar de filtros. O primeiro filtro para a empresa conseguir ser optante do Simples Nacional é que ela seja uma MEPP, ou seja, que ela tenha natureza jurídica permitida e receita bruta. Quais são as naturezas jurídicas permitidas? Sociedade empresária, sociedade simples, o EIRELI e o empresário individual. Nós sabemos que os limites de receita bruta são, para efeitos de ME, 360 mil e para EPP, 4 milhões e 800 mil reais. Então esse é o primeiro filtro, ok? O nosso segundo grande filtro são daquelas vedações total à Lei Complementar 123, que está lá no artigo 3º, parágrafo 4º. Lembra que são 11 impedimentos? Então ali é o nosso segundo filtro. Então se a empresa conseguir ter natureza jurídica e receita bruta, ali ela vai ser ME. Agora, ela tem que passar pelo segundo filtro, que ela passar pelo filtro dos impedimentos aos benefícios gerais da lei complementar e, consequentemente, também do Simples Nacional. Se passou desse segundo filtro, agora tem que passar pelo terceiro filtro, que são justamente as vedações específicas ao Simples Nacional. Se ela vencer essas vedações aqui, ou seja, se ela não incidir nenhuma dessas vedações, ela estará apta a optar pelo Simples Nacional. Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Vedações específicas ao Simples Nacional. Está lá no artigo 17 da Lei Complementar 123. Eu separei aqui por critérios. Quanto ao critério societário, não pode ser optante do Simples Nacional a pessoa jurídica que tenha sócio domiciliado no exterior. Então, se no quadro societário de uma pessoa jurídica tiver um sócio que seja domiciliado no exterior, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Veja bem que eu disse optar pelo Simples Nacional. Por quê? Embora ela não possa optar pelo Simples Nacional, ela continua tendo lá os benefícios gerais da lei complementar, uma vez que ela venceu aqueles filtros que a gente acabou de comentar. Agora a gente está falando apenas das vedações específicas ao Simples Nacional. Seguindo aqui, não pode também ser optante do Simples Nacional, de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Também não pode, ser optante do Simples Nacional sociedade em conta de participação, ok? Então fiquem atentos com relação a esses itens aqui. Tem bastante bancas cobrando isso também em concurso público. O outro critério agora é o critério com relação aos débitos. Não pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Pessoal, pegadinha de concurso público está sempre aqui. Eles omitem o não, tá? E te pergunta para você se a empresa poderia ou não optar pelo Simples Nacional. Então, não pode optar pelo Simples Nacional quando o crédito tributário não estiver com a sua exigibilidade suspensa. Se tiver com a exigibilidade suspensa, aí sim pode optar pelo Simples Nacional tranquilamente, ok? E veja que é com débitos com todas as fazendas públicas. Um outro ponto também, pessoal, é que não está dizendo aqui que são apenas débitos incluídos no Simples Nacional. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco, na próxima aula, quais são os débitos que estão lá dentro do Simples Nacional e os que não estão dentro do Simples Nacional.
Para efeito de vedação da opção pelo Simples Nacional, é qualquer débito, inclusive os que não estão incluídos dentro do Simples Nacional, desde que estejam devidos pela pessoa jurídica e que eles não estejam com a sua exigibilidade suspensa, ok? Vamos para o próximo critério. Cessão de mão de obra. Não pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que realize determinado serviço com cessão ou locação de mão de obra. Aí nós temos uma exceção a essa regra, pessoal. Então guardem bem. A regra é, a pessoa jurídica que prestar algum serviço mediante cessão ou locação de mão de obra, isso está vedado ao Simples Nacional. Agora tem a exceção, exceto para as seguintes atividades, ou seja, essas atividades aqui podem ser prestadas mediante cessão ou locação de mão de obra, que ainda assim a pessoa jurídica pode optar pelo Simples Nacional. Quais são essas exceções? Atividades de construção de imóveis e obras de engenharia geral, paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios, ok? Então, esses serviços aqui podem ser prestados sim mediante cessão ou locação de mão de obra e não veda, então, a opção pelo Simples Nacional. Gravem as duas regras. Gravem a regra geral, às vezes a banca só cobra a regra geral, e gravem as exceções, ok? Vamos para o próximo item. Agora, vamos falar com relação às atividades, ok? Vedação ao Simples Nacional com relação às atividades. Não pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço. São as famosas factoring, entendeu? Caindo no seu concurso, por exemplo, se factoring pode, se a atividade de factoring pode não optar pelo Simples Nacional, ela não pode optar pelo Simples Nacional porque ela está vedada essa atividade. Vamos para a próxima. Também não pode optar pelo Simples Nacional a atividade que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Veja que a regra está falando aqui de passageiros, transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e tem exceção, exceto quando na modalidade fluvial, ou seja, realizar um serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros na modalidade fluvial, pode-se optar pelo Simples Nacional. Mais outra exceção, quando possui características de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sobre fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes e trabalhadores. Tá? Então gravem a regra. A regra é serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros está vedado. Veja que a lei não fala de transporte intramunicipal e nem de internacional. Fiquem atentos. O que não é vedado, se a lei não expressamente veda, é porque é permitido, ok? Então, o que a lei veda no caso de transporte de passageiros é o transporte intermunicipal e interestadual. E ainda assim existem as exceções, ok? Modalidade fluvial, possui característica de transporte urbano ou metropolitano, e a questão do fretamento contínuo para transporte de estudantes e trabalhadores. Isso também já foi explorado por algumas bancas e alguns concursos, ok? Vamos para a próxima vedação. Agora aqui tem uma regra de várias atividades. Basta a gente fazer a leitura aqui, a gente passa rapidamente por elas, tá? Não pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que tem atividade de geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica. Então, tentem olhar sempre pelo fato aqui da energia elétrica. Falou em energia elétrica, observe, geradora, transmissora, distribuidora, comercializadora, vedada ao Simples Nacional. Outra atividade vedada ao Simples Nacional, que exerça a atividade de importação e fabricação de automóveis e motocicletas. Aqui, pessoal, regra geral, normalmente elas estariam vedadas ao Simples Nacional só pela receita bruta, né? Dificilmente uma empresa que fabrica automóveis vai ter uma receita bruta de 4.800.000. Mas, enfim, isso não vem ao caso para concurso público. O que temos que colocar aqui, a atividade de importação, fabricação de automóveis e motocicletas estão vedadas ao Simples Nacional. Veja que a comercialização no varejo, no atacado, seja lá o que for, falando em comercialização, pode optar pelo Simples Nacional, não está proibido não. O que é proibido é o quê? A importação e a fabricação, ok? Próximo item,
que exerça atividade de importação de combustíveis. Então, se exercer atividade de importação de combustíveis, não pode optar pelo Simples Nacional. Veja que também não está vedando aqui a comercialização de combustíveis. Então, por exemplo, um posto de gasolina pode tranquilamente optar pelo Simples Nacional. Também não pode optar que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. Então, atividade de loteamento, incorporação de imóveis, vedado ao Simples Nacional. Mais uma vedação aqui, que realize a atividade de locação de imóveis próprios. Locação de imóveis próprios, a regra é que está vedada ao Simples Nacional. Veja que não falou sobre a locação de imóveis de terceiros. Essa pode, ok? Então, locação de imóveis próprios. Se uma pessoa jurídica tem um imóvel próprio, a regra é que ela não pode, então, optar pelo Simples Nacional se ela faz a locação daquele imóvel. Agora, tem uma exceção, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS. Então, se aquele imóvel, de acordo com a legislação tributária do ISS, se ele for tributado pelo ISS, aquela locação, aí sim, pode optar pelo Simples Nacional. Vamos supor que uma empresa, por exemplo, para títulos de investimento, pode ser, tenha adquirido aí um salão de festas, por exemplo. Se ela fizer a locação desse salão de festas é uma atividade que é tributada pelo ISS. Então, aquela locação, embora seja de um imóvel próprio, como ela é tributada pelo ISS, ela está sim permitida a opção pelo Simples Nacional, porque ela está na exceção à regra. Então, fiquem atentos também com essas questões de exceções. Nós já vimos que as bancas adoram cobrar essas exceções, né? Vamos seguir aqui. Também não podem optar pelo Simples Nacional as pessoas jurídicas que têm as seguintes atividades. Que exerça a atividade de, veja que é a atividade que está falando aqui, de produção ou venda no atacado. Agora aqui já falou sobre venda no atacado, hein? Produção ou venda no atacado de quê? Cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munição, pólvora, explosivos e detonadores, tá, pessoal? Então tentem assimilar que aquelas atividades que o próprio governo combate, vamos assim por dizer, ela não pode incentivar para um regime diferenciado. Mas existem exceções e vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas gravem aqui, não pode optar pelo Simples Nacional a questão dos cigarros, tá? Produção e venda no atacado. Produção e venda no atacado. Então lá aquela mercearia, o barzinho da esquina lá que estiver vendendo seu cigarro ali no varejo, tranquilamente vai poder continuar com a sua opção pelo Simples Nacional. Grave isso também. Também não pode optar pelo Simples Nacional quem tem atividade de produção ou venda no atacado de cervejas sem álcool, refrigerantes, inclusive águas saborizadas. Vocês sabem de que a gente está falando aqui, né? Vamos falar da marca em si, né? Aquela mais famosa, por exemplo, né? Não pode, então, optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que exerça a produção ou a venda no atacado, ok? Também está vedada a preparação compostas não alcoólicas, extratos concentrados ou sabores concentrados para elaboração de bebida refrigerante. Então, os extratos concentrados para a elaboração da bebida refrigerante também não pode, nem o refrigerante e nem ali, vamos chamar aqui dos insumos para a preparação do refrigerante, ok? Vamos seguir aqui com nossos estudos. E ainda, o que nós temos aqui? Que exerça atividade de produção ou venda no atacado de... Não pode ainda, pessoal, que exerça a produção ou venda no atacado de quê? Bebidas alcoólicas. Agora nós estamos falando das bebidas alcoólicas. Então a regra é, vendendo bebida alcoólica, a produção, a indústria, produzindo e vendendo bebidas alcoólicas, não pode optar pelo Simples Nacional, nem também o atacado, tá? O atacadista também, que vende bebidas alcoólicas, também não pode optar pelo Simples Nacional. E vem a exceção, e tem caído muito essa exceção aqui, tá, pessoal? Qual é essa exceção? Exceto quando produzidas ou vendidas no atacado por. Então, se a bebida alcoólica for produzida ou vendida no atacado por micro e pequenas cervejarias, tá? Micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Todas essas aqui podem sim optar pelo Simples Nacional. Então gravem essa exceção. Observe que a regra é a venda, a atividade, né, de produção e venda no atacado de bebidas alcoólicas, a regra é a vedação. Agora, se for produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas,
produtores de licores, micro e pequenas destilarias, aí sim pode optar pelo Simples Nacional, ok? Não custa lembrar que está falando da produção e venda no atacado, né? Se for no varejo, por exemplo, não tem problema nenhum, qualquer situação. Perfeito? Vamos seguindo? Mais outra vedação específica ao Simples Nacional, agora com relação ao critério cadastral, tá? Não pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica com ausência de inscrição, olha, ausência, ou com irregularidade, ou seja, tanto a ausência quanto a irregularidade em cadastro federal, municipal ou fiscal, quando exigível. Então, se a pessoa jurídica está obrigada a fazer o cadastro no município, no estado ou na União, se ela tiver obrigada a esse cadastro, se tiver ausência de cadastro ou se tiver com irregularidade cadastral, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Ok? Vamos seguindo. E chegou aquela hora, pessoal, hora de exercitar. Vamos botar o cérebro para trabalhar. Vamos ver o que a gente consegue acertar no que a gente acabou de ver aqui agora. Vamos lá? Todos comigo? Dê um pause aí, né? Já sabe, né? Dê um pause, tenta fazer sozinho. Vejam só, pessoal. Olha essa banca, FGV Cefaz da Bahia 2022, concurso recente, ok? Vamos lá. O Simples Nacional é um regime especial tributário destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte. No que se refere aos limites e vedações do Simples Nacional, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica, desde que a receita bruta seja inferior a 4.800.000. Não, né, pessoal? Ele quis confundir a gente aqui. Ele quis confundir com a regra de sócio pessoa física participando em outra pessoa física. Quando é uma pessoa jurídica participando em outra pessoa jurídica, não interessa a receita bruta. É vedação total logo de cara, ok? Então aqui, ó, poderá optar pelo Simples Nacional pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica? Isso está errado, ok? Vamos lá para o item B. Caso determinada empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional passe a ser constituída sob a forma de ações, será excluída dos tratamentos jurídicos diferenciados do Simples Nacional, ok? Com efeitos retroativos ao início da atividade. Errado, né, pessoal? O que nós já estudamos? Os efeitos dessa exclusão aqui, para este caso aqui, é para o mês subsequente. Vamos seguir aqui. Não constitui óbice a adesão ao Simples Nacional a existência de débito. Se tiver débito, pode optar pelo Simples Nacional? Não constitui óbice a existência de débitos? Vai dizer aqui, débito pendente com o INSS, com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, em razão do princípio da isonomia tributária. Pode, pessoal, a empresa, pode, mesmo tendo débito, ela está vedada ou não a participar do Simples Nacional? Veja que ele não falou que esse débito está com exigibilidade suspensa, então logo o débito realmente não tem exigibilidade suspensa, então ele cai na regra da vedação. O que o examinador quis aqui do nosso conhecimento? Quando ele bota aqui em razão do princípio da isonomia, bonito, né? É porque teve o julgado do STF, tá? Alguém questionou essa questão aqui da isonomia tributária, o STF decidiu que é constitucional a vedação da opção pelo Simples Nacional pela existência de débitos, ok? Então, tá errado aqui. Vamos para a letra D. As micro e pequenas cervejarias não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional em razão da vedação da adesão de empresas que exerçam atividade de produção de bebidas alcoólicas. Não, né, pessoal? As micro e pequenas cervejarias, elas são exceções, então ela pode optar pelo Simples Nacional. E a alternativa diz que não pode optar. Então, as micro e pequenas cervejarias, elas são exceções à vedação da bebida alcoólica na produção e a venda no atacado, ok? Então, elas podem sim optar pelo Simples Nacional. Então, aqui está errada. Item letra E. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa, empresa de pequeno porte, é irretratável para todo o ano calendário. E aqui, pessoal, eu trouxe essa questão porque eu quis trabalhar com vocês os itens A, B, C e D, para a gente reforçar o que a gente estava estudando aqui. A gente vai estudar logo em seguida que a opção pelo Simples Nacional, de fato, ela é irretratável para todo o ano calendário. Então, já antecipei um pouco o assunto aqui, opção pelo Simples Nacional. Então, aqui é o gabarito, é a alternativa correta, ok? Então, já coloquem aí anotado, tá? A opção pelo Simples Nacional
ela é irretratável para todo o ano calendário, ok? Vamos para a próxima questão. Olha esse concurso aqui, a banca FCC, ok? O concurso de técnico da Receita Estadual. Vamos lá? A Lei Complementar número 123 de 2006 estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas. Conforme esta lei, vamos lá, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado nela previsto a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 33% do capital de outra empresa. Está incompleto aqui, né, pessoal? Por quê? Vamos supor que ela participe do capital social, diz que é mais de 33%. Não disse se a outra pessoa jurídica é ou não beneficiária da lei complementar, não falou sobre a somatória da receita bruta, então aqui não tem como a gente marcar a correta a princípio. Vamos seguir aqui com as nossas alternativas. B. Considere-se microempresas a sociedade empresária, ok, a sociedade simples, ok, a empresa individual de responsabilidade limitada, ok, que é o EIRELI, e o empresário devidamente registrado no registro de empresas mercantis, está dizendo agora aqui sobre o empresário individual, ou no registro de civil das pessoas jurídicas, que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Está perguntando aqui se considera-se microempresa, então, a princípio é o nosso gabarito, mas vamos seguir aqui com a resolução das questões. C. Considera-se receita bruta. Olha, o que ele está querendo aqui? O conceito de receita bruta. Considera-se receita bruta para fins de enquadramento no Simples Nacional o produto da venda de bens e serviços nas operações em conta própria, ok? O preço dos serviços prestados, ok? E o resultado nas operações em conta alheia, ok? Incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos e a receita financeira auferida. Olha o que ele diz aqui, pessoal. Olha a pegadinha onde está. Incluídas, olha primeiro aqui, incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais? Não, né, pessoal? É excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Então, já tem um erro aqui, não é incluídas, tá? E aqui também, ele colocou que seria incluídas o quê? A receita financeira auferida. Receita financeira não faz parte do conceito de receita bruta, ok? Vamos para o próximo item. Vamos para a letra D? A microempresa ou empresa de pequeno porte, que no ano calendário excedeu o limite de receita bruta anual nele previsto, fica excluída desde 1º de janeiro do mesmo ano do tratamento jurídico diferenciado nela previsto, ex lege e independentemente de prévia notificação. A questão está incompleta porque não está dito aqui se é uma empresa em início de atividade ou uma empresa já constituída. Não disse se a receita bruta a ser ultrapassada foi no próprio ano de início de atividade ou se foi no ano calendário subsequente. Enfim, pessoal, o que nós temos que colocar aqui também está errado porque não existe nenhuma possibilidade de nenhuma das situações que a empresa seja excluída do Simples Nacional por excesso de receita bruta e seja retroativo desde 1º de janeiro do próprio ano. Não tem essa possibilidade, ok? Nós sabemos que se for exclusão por excesso de receita bruta até 20%, seja em início de atividade ou fora de início de atividade, essa exclusão será 1º de janeiro do ano calendário subsequente, não seria no 1º de janeiro do ano calendário do próprio ano, ok? Isso só seria possível, por exemplo, se a empresa abrisse o seu CNPJ no dia 1º de janeiro do ano calendário e excedesse o limite de receita bruta em mais de 20% no próprio ano calendário. Aí ia coincidir, porque a exclusão seria retroativa e a data da abertura dela no CNPJ seria 1º de janeiro do ano calendário corrente, ok? Então a alternativa está incorreta. Vamos seguir para a letra E? Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado nela prevista a pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja de banco comercial. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Não pode mesmo beneficiar do tratamento jurídico diferenciado banco comercial. Não pode nem se valer dos benefícios gerais da lei complementar. Então até aqui estaria correto. Também não pode se beneficiar no caso de atacadista exportador. Não tem nenhuma vedação com relação a isso na legislação, pessoal. Então, atacadista exportador pode sim, ok? Ele vai dizer que ou a de empresa de transporte aéreo ou marítimo. O examinador não disse aqui para a gente se esse transporte seria interestadual ou intermunicipal, por exemplo, de passageiros. Tá? Se fosse intermunicipal ou interestadual, a princípio aqui também seria vedado, mas não seria
a vedação total, seria apenas a vedação em relação à opção pelo Simples Nacional. Então, nossa questão aqui ela está inválida justamente aqui porque o atacadista exportador pode sim se beneficiar da lei complementar, inclusive pode optar pelo Simples Nacional, e a questão do transporte aéreo marítimo que está incompleto para a gente, ok? Então, pessoal, vou voltar a câmera aqui para mim. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa quarta aula? Esse assunto cai demais em concurso público. Então, se você ficou com alguma dúvida, veja a nossa aula novamente e se ainda assim persistir alguma questão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e terei o prazer em responder vocês, ok? Então, chegamos ao nosso final da nossa quarta aula. Te vejo na próxima.